Primeira coisa, quando você olha para o verso 28, você percebe que o pecado ele é sutil. O pecado ele chega com quem não quer nada. Jesus diz isso aqui nas suas palavras, unindo esses dois mandamentos. O pecado, irmãos, é aquela coisa terrível, abominável, e que nos ilude, e que nos engana. De que forma, pastor? De uma forma muito sutil, nos fazendo felizes. Por quê? Por não achar que, porque nós não cometemos atos, nós não estamos pecando. E nós ficamos contentes com isso. Nós ficamos felizes com isso. E o pecado ele vai agindo de forma sutil, com sutileza, ele vai entrando, e ele já dominou o coração, e muitas vezes nós não nos apercebemos. Em muitas situações, nós vemos pessoas dizendo exatamente isso: não, pastor, eu tenho sim sofrido as tentações, eu tenho sim passado pelas lutas, pelas provações, mas eu nunca caí, nunca cometi nada, mas eu tenho sido tentado. E esse é um pensamento legítimo até certo ponto. Até certo ponto. E que ponto é esse, pastor? No momento em que começarmos a nos alegrar com a tentação. Pastor, mas tem como me alegrar com a tentação? Talvez não com a tentação propriamente dito, porque você não vai ver algumas coisas como tentação. Você vai ver alguns convites, você vai ver algumas conversas não como tentação, e você vai se alegrar com isso, e você vai se enaltecer com isso. Mas, irmãos, não se enganem, o pecado ele age com sutileza, e ele vai tomando o nosso coração. Quando você menos espera, você já foi dominado pela sua natureza carnal, pela sua natureza pecaminosa. E esse é o ponto. Quando eu e você começarmos a nos alegrar com as tentações, com as provações, com as oferendas pecaminosas, com aqueles assuntos indecentes, com as propostas indecentes, irmãos, aí sim nós estamos caindo no mesmo erro que nós citamos aqui outrora. Não cometi nenhuma prática, então está tudo bem. Mas, irmãos, o pecado ele tem essa artimanha, e ele vai nos enganando, ele vai nos iludindo, e ele tem essa de nos fazer contentar com o prazer de ser somente tentado e achar que isso não é pecado. O pecado ele tem essa sutileza, essa capacidade, e assim nós falamos: não, está tudo bem. E mais uma vez, meu irmão e minha irmã, enquanto você e eu, nós estivermos felizes por não cometer atos pecaminosos, nós vamos dizer a mesma coisa: está tudo bem, e nós não seremos capazes de nos arrepender do nosso pecado. Não seremos capazes. Então, muito cuidado com o pecado, porque ele é sutil, ele age nas entrelinhas. Não significa que não é pecado, não significa que você já não perdeu para ele. Tem gente flertando com o pecado, tem gente caminhando lado a lado com o pecado, mas porque ainda não cometeu nenhum ato pecaminoso, diz: está tudo bem, está tudo bem, eu estou resistindo às tentações. Mas, irmãos, está contente e satisfeito com essa situação, e isso também é pecado. E o segundo ponto nos leva a ver algo muito mais perigoso. Segundo,